com toda essa sua versatilidade, o que chegou primeiro na sua vida? Foi a dança? Foi a comunicação? Foi o teatro? Foi o quê? Foi a dança, sem sombra de dúvidas. Na verdade, o que chegou primeiro foi o karatê. Oi? Eu fiz 12 anos de karatê. Eu entrei no karatê, eu tinha 4 anos de idade. Que fofa. Na verdade, minha mãe tentou me colocar no balé. Eu não gostei. Nossa, você pagou a língua, hein? Cara, eu nunca fiz balé, eu nunca fiz dança na minha vida, né? Meu Deus, eu já tô mais interessada na história ainda. Muito bom. Caramba, sem ter feito dança, você Sem dança ter assim? feito, Obviamente que quando eu comecei minha carreira e tudo mais, eu comecei a procurar, obviamente, me aperfeiçoar, mas a dança ela entrou na minha vida, foi muito louco, né? Porque eu comecei com 4 anos, minha mãe tentou me botar no balé, eu não gostei, saí, primeira aula, gente, nada contra, tá? De verdade, eu era muito pequena. Você era mais moleca? Era mais molecona, aí minha mãe falou, quer fazer o quê? Eu falei, karatê. E entrei no karatê, fiquei 12 anos, fui bicampeã baiana de karatê. Meu Deus! Foi. Gente, vai mexer. Só não fui pro brasileiro, obviamente. Quando você ganha um baiano ou, né, algum campeonato estadual, você pode ir pro brasileiro. Eu era Aí muito depois é pro pequena. Eu mundial. tinha... isso. Caraca. E eu tinha 10 anos na época, 10, 11 anos, eu era muito nova. E eu só podia viajar com o professor, com a equipe. Tipo, meu pai não podia me acompanhar. Meu pai, vai não. Porque na minha escola, né, de karatê ali, só tinha eu de mulher. Na época. E eu lutava com os meninos mesmo. Tanto que muitos campeonatos eu não conseguia fazer a parte da luta porque não tinha outra menina pra poder fazer a luta, entendeu? Enfim, eu fiz karatê durante muitos anos e aí eu tava no shopping. A dança sempre existiu na minha vida, mas assim, na família. Eu tenho muitos primos, então a gente tinha muitas festas em casa. Na época o El-chan estourado. E aí a gente botava El-chan e ficava dançando em casa, eu com minhas primas. Não era nada profissional. Eu também não fazia torto. Tenho vários vídeos dançando, desde pequenininha. Inclusive, eu muito pequenininha. Sempre tive a dança Dizem nessa que baiano situação. não nasce, baiano estreia. Então... E aí, enfim, eu tenho vários vídeos mesmo, eu muito pequenininha dançando. Mas ninguém via aquilo como algo de tipo assim, vai dançar, vai ser dançarina, vai ser cantora, vai ser, sei lá, qualquer coisa, artista. Não, era... Mas eu sempre tive uma veia artística, eu sempre gostei do teatro, eu fiz curso de interpretação desde pequena, fazia teatro, sempre gostei desse movimento, assim. E aí, eu tava no shopping, minha mãe, aí um produtor me parou, perguntou se eu queria imitar a Carla Pérez, que ela ia fazer um aniversário, ia ter um aniversário surpresa dela, e era num circo e eu precisava interpretar ela. Ela tinha um grupo infantil de dança, ela cantava e as crianças dançavam. E eu ia ser a Carlinha Mirim. Eu falei, quero. E minha mãe ficou meio tipo assim, minha filha? Eu falei, quero. Vou sim. Na época era videocassete, né? E aí eu fiquei ensaiando as coreografias, vendo ela dançar o trabalho infantil dela, que era algodão doce na época. E enfim, eu fiz no circo e eu amei. Assim, realizada. Eu enchi tanto o saco da produtora dela, mas assim, como eu nunca enchi o saco de ninguém. Eu tinha 9 anos, gente. Com 9 anos. Eu falava, eu quero, meu pai tava me puxando, meu pai me puxava. Peraí, que eu quero falar com ela, que eu quero dançar com Carla também. Eu quero igual a você, igual a eles aqui. Meu pai, minha filha. Eu falava, mas eu quero. E eu, vai. Eu acho que ela só deixou, porque ela não tinha mais, ela tava já, ou ela me matava, ou ela bota a menina, pelo amor de Deus. Eu dancei com Carla 6 anos. E o pai do lado não conheço? Né? Tipo, não sei quem é. Achei na rua essa criança aí. Perdida. Ela, eu quero dançar com a Carla. Eu dancei 6 anos com a Carla. E eu falo que foi minha escola, assim. Foi onde foi minha escola mesmo de dança, assim. Foi Carla, obviamente. Melhor escola que teve, hein, gente? Mas foram durante 6 anos. E pronto, nunca fiz aula nesse período. Aula de dança, no caso, né? Era só lá mesmo. E em paralelo, estudando, sou filha única, meus pais sempre investiram muito em estudo pra mim. Em paralelo, eu fazia Kumon, fazia inglês, todo o dinheiro da gente era em estudo, meus pais muito, assim, focados nisso. E aí, quando eu cresci mais do que Carla, né, tamanho, eu não podia mais ficar lá. Não era mais algodão doce. Não era mais algodão doce, já era, né, já tava em outra coisa. E aí, eu fui morar no Canadá. Logo em seguida, assim. Morei 1 ano lá pra estudar inglês, fiz high school, fiquei 1 ano lá. Quando eu voltei, comecei a trabalhar de guia pra fazer grana. Então eu levava as crianças tudo pra Disney, as crianças pra Europa, as crianças pra Argentina. E você tinha o quê, uns 15 Eu anos? tinha 17. Caramba. Aí fiquei alguns anos trabalhando com isso, fazendo a graninha extra e estudando. Aí entrei na faculdade. Na verdade, eu passei em primeiro lugar em uma faculdade, ganhei bolsa, perto da minha casa.
Só que não era não era o curso que eu... Era publicidade e propaganda, onde que eu me formei, mas não era o meu sonho de curso de faculdade, assim. Não era a melhor faculdade que tinha na época. A Federal da Bahia não tinha curso de publicidade, não sei se tem agora, mas na época não tinha, então nem tentei a Federal de lá. E aí, enfim, entrei na faculdade, comecei a estudar. Meus pais se apertaram muito financeiramente no meio da minha faculdade. E a gente estava sem dinheiro para pagar a faculdade. E aí eu estudei e ganhei como melhor aluna do curso da faculdade. Aí ganhei com um certificado de mérito acadêmico, ganhei bolsa. Caramba, cara. E aí consegui finalizar a faculdade via esforços, vamos dizer assim. Nossa, que demais. E aí formei. E no meu TCC eu falo que foi assim, a época mais desafiadora da minha vida até hoje, assim. Pra mim foi muito, muito desafiador. Porque eu tinha 19, 20 anos, imatura ainda. E sem saber o que você quer da vida. Aquele período que a gente passa, assim, o que é que eu vou ser da minha vida? Meu pai e minha mãe me cobrando muito estudo, porque, tipo, a gente tava sem dinheiro e precisava... Era muito suado o dinheiro pra pagar a faculdade. E aí, pô, agora você não sabe o que é que você quer? Não, você tem que saber o que é que você quer. E aí, logo no primeiro semestre da minha faculdade, eu já comecei a estagiar. Foi quando eu comecei a trabalhar com produtora. Que antes da gente conversar, que a gente tava tendo um papo, e eu falando como eu conheci Léo, né? Que foi num clipe dele, gravando um clipe dele, como produtora do clipe. Então, eu que organizei toda a parte do clipe de alimentação, equipamento, estúdio, tudo. Então, eu fazia toda essa parte de bastidor e eu estagiava. Então, no primeiro semestre, porque você tem tem que estagiar, né? Tem um determinado momento da faculdade que você precisa estagiar, que é como se fosse uma matéria, vamos dizer assim. Tem hora extra também. Hora extra, E aí extracurricular, né? Essas coisas. Isso. Aí eu comecei a estagiar e fiquei 3 anos nessa empresa. Fiquei justamente o tempo da minha faculdade. Era 3 anos e meio. Fiquei 3 anos nessa empresa. E essa empresa é a fundadora do Fit Dance. Que eu fui a primeira menina a entrar no Fit Dance. Porque eu fazia o bastidor do Fit Dance. Eles descobriram que eu dançava e eu entrei pra dançar também. Então, eu que produzia todo o DVD. Eu vendia os DVDs. Chocada. Eu fazia as redes sociais do Fit. E dançava no Fit também. Então E foi... estourou demais o Foi. Fit Dance. Eu fui a primeira menina. E eu comecei a ficar famosa por conta do Fit. Né, dos vídeos estourados e tudo mais. Aí comecei aí começaram a criar fã-clube pra mim e tudo mais. Então, assim, minha vida foi muita... Eu falo, me arrepio, porque foi muito Deus, assim. Foi muito do propósito mesmo. Nada foi planejado. Foi tudo acontecendo, assim, de coração. Não, mas muito da sua persistência Também. Que foi o que a gente começou a falar, né?